Boa noite. Acho que eu vou tirar a máscara para a gente falar. Acho que vai ficar mais. Podemos? Podemos, acho. Boa noite a todas e todos que estão aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham também. Nós estamos aqui no primeiro dia de realização do nosso terceiro Festival de Artes para a Primeira Infância. Um novo olhar. A gente está muito feliz. Nós estamos aqui no espaço do SESI Jundiaí. Esse festival está acontecendo através do PROARC Lab, que, para quem não está familiarizado com isso, ele veio a partir da Lei Aldir Blanc, e nós, através dos benefícios do governo do estado de São Paulo, nós, Catarses, nos inscrevemos e fomos contemplados através desse edital. E a realização desse festival se dá por conta deste edital e por conta da parceria aqui com o SESI Jundiaí. A gente está muito feliz de poder realizar essa terceira edição. A gente está muito feliz de estar voltando presencialmente. O festival tem atividades presenciais. Essa é uma atividade híbrida que a gente está fazendo tanto aqui como também para quem está nos acompanhando. Todos os dias, até o dia 6 de novembro, nós teremos atividades aqui no SESI. Então, acompanhe a nossa programação através do nosso site, das nossas redes sociais. É muito importante que você se integre, que você conheça tudo aquilo que está acontecendo. Essa atividade de hoje é uma atividade muito importante para a gente, porque ela traz uma discussão que tem muito a ver com aquilo que nós, enquanto grupo, acreditamos e temos buscado. Então a Catarses ela surge como uma produtora teatral que não produzia conteúdo próprio. E nós nos sentimos muito na necessidade de produzir um conteúdo próprio. Mais específico do que isso, nós entendemos que nós queríamos produzir um conteúdo para a infância e para a juventude. E nós começamos produzindo o nosso conteúdo para os bebês. Nosso primeiro projeto de produção da Catarses, com um conteúdo próprio, foi o Escaratuja, que será apresentado aqui nesse festival. E nessa nossa história, nesse nosso histórico, nessa nossa linha aí de acontecimentos, a gente começou a realizar o festival Um Novo Olhar. Por quê? Nós fomos provocados a partir de uma experiência que aconteceu com dois grupos italianos, o La Baracca, que é um grupo lá de Bolonha, e um grupo lá da cidade de Lecce, que é o Princípio Ativo Teatro. Nós tivemos uma experiência muito gratificante com eles, percebemos o trabalho que eles vinham desenvolvendo e entendemos que a gente queria trazer um pouco daquelas discussões que eles tinham lá aqui para a nossa realidade. E essa discussão, principalmente, começa num lugar que a gente, antes de começar aqui a live, a gente estava falando muito disso, num lugar onde nós artistas, aqui hoje representados por mim e pela Carla, nós estávamos numa caixinha e os educadores estavam numa outra caixinha, aqui representados pela Neuza, separados da gente. E a gente entende que nós temos um caminho, principalmente que a gente produz coisas distintas, mas a gente está trabalhando com as crianças. E a gente, Catarses, nós estamos numa busca que é muito importante para a gente e que tem sido a tônica do nosso trabalho, que nós temos ouvido as crianças, temos feito a escuta das crianças, que são para quem a gente de fato produz. Isso tem nos inquietado, nós temos nos perguntado muito isso e trabalhado nesse sentido. Nós queremos ouvir as crianças. Ouvir as crianças e como isso reverbera naquilo que a gente produz. Como isso, para quem a gente produz, como isso está reverberando no nosso trabalho. E como nós, que junto com a educação temos lá as crianças como nosso público, como nós temos dialogado. Ou nós temos cada um
desenvolvido o seu trabalho em separado e entendendo que cada um está lá, tem um objetivo, a gente acha que a gente tem objetivos em comum e que a gente precisa conversar mais, e que a gente precisa interagir mais. Então, o nosso encontro de hoje, eu vou ler aqui quem são as nossas convidadas especiais, porque eu estou aqui só para dar pitaco. Elas são, a gente chamou esse nosso encontro de hoje de os desafios na integração entre a arte e a educação para a primeira infância. Nós temos duas convidadas que são muito importantes, uma no meio teatral e outra no meio da educação. E a gente fica muito feliz de poder ter essas duas ilustres convidadas aqui hoje. A Carla Candiotto, que é atriz, diretora, autora e produtora teatral. Eu vou ler um resuminho aqui. Iniciou sua formação na Europa, onde viveu por 10 anos, e no Brasil é cofundadora e co-diretora da companhia La Platejou. E a Neuza Terumi Kawakami Kiryu, espero que tenha dito certo, que é pedagoga, arte-terapeuta, formadora de professores da Rede SESI São Paulo de Ensino e coautora do material didático da educação infantil do SESI São Paulo. Então vocês viram que a gente tem assunto aqui, dá com pau, mas a Neuza falou assim, eu vou começar contando uma história. E ela falou, nossa, eu tô nervosa, porque eu tô diante de 2 pessoas do teatro. A gente falou, Neuza, fique tranquila. Se não ficar bom, a gente levanta e vai embora, né? Então, a palavra está com a Neuza, porque a gente vai começar esse nosso encontro, essa nossa provocação de hoje, a partir de uma história que a Neuza quer contar pra gente. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu faço formação de professores, mas isso não me distanciou muito das crianças também. Você dá uma encostadinha assim. Tá Bem vendo? Obrigada. No queixo. Dicas, Não quer nada. da produção. E aí eu pensei, bom, eu sempre começo uma formação com uma contação de histórias. Esse negócio aqui, tô usando direito? Pode mais encostar. Então Você se libera. Tá. Então eu resolvi fazer isso. Falei, gente, eu vou começar com uma história hoje. Não sei se vocês conhecem. A história do alfaiate desatento. Vocês já ouviram falar? Ai, que bom! Ninguém ouviu. Ai, que bom. Tem gente que já. Era uma vez um alfaiate. E esse alfaiate, ele era muito, mas muito talentoso. Tão talentoso como desatento. Desatento que era, ele não prestava muita atenção nas coisas. Vejam bem, o alfaiate andando aos maltrapilhos, ele todo desengonçado, as roupas sujas, desbotadas, ele passou a não ter mais encomendas. E o nosso alfaiate não percebeu que a comida em casa estava acabando. Bem, o tempo passando, ele viúvo, orando com a sua única filha, resolveu então que precisava fazer algo, pois a sua filha chegou para ele e disse, papai, nós não temos mais nada para comer. Então o nosso alfaiate foi até o porão, encontrou algumas peças um pouco empoeiradas, ele foi lá, deu uma lustrada, encheu o seu carrinho e foi então para a vila. Ele conseguiu vender tudo, conseguiu dinheiro, para então passar por alguns meses. No caminho, ele passou por uma tenda e lá havia um tecido maravilhoso. Ele então levou esse tecido para casa. Ele era todo bordado de ouro e prata e com as 7 cores do arco-íris. Ele então, depois de um jantar maravilhoso, colocou então esse tecido sobre a mesa, procurou as 7 cores do arco-íris bordadas de ouro e prata e fez um lindo manto. O manto ficou maravilhoso, tão colorido, e quando ele saiu pela vila, não havia quem não quisesse encomendar aquele manto. Bem, ele ficou muito rico
porque havia uma fila imensa na frente da casa dele. O que aconteceu é que, como havia dito, ele era muito talentoso, porém ele era muito desatento. Desatento que era, não percebeu que a sua roupa estava poindo. E ninguém mais conseguia pensar no talento desse alfaiate. Acontece que ele novamente precisou pegar aquele manto, colocar sobre a mesa e então procurar as 7 cores do arco-íris bordados de ouro e prata. E ele achou. Só que ele usava, esse manto demais, então os pedacinhos foram ficando cada vez menores. Ele fez então um colete. O colete ficou um encanto. Foi para a vila e teve muitas encomendas. O que aconteceu foi que ele usava esse colete em casamentos, batizados, Natal, Ano Novo, Carnaval. O que aconteceu? A roupa foi poindo. Infelizmente, o nosso talentoso alfaiate tinha um pequeno problema. Ele era muito desatento que era, precisou novamente pegar o colete, colocar sobre a mesa, procurar as 7 cores do arco-íris bordadas de ouro e prata. E ele achou. Fez então uma gravata. A gravata ficou maravilhosa, reluzente. E ele conseguiu muitas encomendas. O problema é que, a história já está quase acabando. Fiquem tranquilos. A gravata foi poindo, porque ele usava aquilo em batizados, casamentos, aniversários, tal, Ano Novo, Carnaval. O que aconteceu? Ele precisou novamente colocar a sua gravata, colocar sobre a mesa, procurar as 7 cores do arco-íris bordados de ouro e prata. Show! E disso ele fez um lindo botão. Eu não vou pedir para vocês continuarem essa história. Eu sei que muitos de vocês já precisaram procurar as 7 cores do arco-íris bordados de ouro e prata, um pedacinho de pano menor do que um botão. E essa história, ela vai ser contada por muitas pessoas, por muitas gerações e pelo mundo todo. Sabe por quê? Porque sempre vão existir pessoas que não prestam atenção em muita coisa. E sempre vão existir coisas que guardam o seu brilho nos pequenos e mais profundos lugares. Eu gostaria de encerrar esse ponto falando um pouco sobre a educação infantil. Do quanto não é possível, às vezes, estarmos atentos a tudo. Não dá para prestar atenção em tudo. Mas é preciso, na educação infantil, uma escuta e uma observação um pouco mais atenta. E para isso, nós não podemos sempre estar improvisando, apesar da vida ser assim. Quando a gente está numa escola diante de crianças que estão ali, dependendo do professor, dos colegas, mas também do professor, para planejar um ambiente de aprendizagem que promova experiências e que promova aprendizagens, é preciso que esse professor esteja preparado para isso. Ele precisa preparar esse ambiente pensando no tempo, no espaço, nos materiais, nas interações. E é este o nosso papel. E acredito que, com um pouco de conversa que nós tivemos, a Carla tem contribuições incríveis quando ela começa a falar da paixão dela pelo teatro e do quanto esse estar com o outro envolve também essa escuta atenta. Obrigada. Nossa, que história. Mas é verdade, a gente vive para essa escuta. Se a gente não tem uma escuta quando a gente está em cena, não existe a comunicação, então não é possível acontecer o teatro, né? Acontecer essa troca de
o que não falamos, né? O que sentimos, assim. É muito importante toda a criação de um espetáculo para criança, ou eu até nem, para mim eu não sou muito de espetáculo de criança, espetáculo de adulto, eu fico sempre espetáculo, porque espetáculo é uma quando você está vulnerável a criar alguma coisa, você se coloca no estado vulnerável para você, totalmente embasado, totalmente, você estudou, você fez tudo, você sabe o texto, você sabe a movimentação, você sabe tudo, mas se você não se coloca nesse estado vulnerável, quando você está em cena, sabendo tudo que você tem que fazer, toda a técnica, você não se permite trocar. E talvez com essa história da educação e do teatro, seja esse ponto, um ponto que a gente possa unir, assim, né? Que a gente tem a oferecer muito, que é o fazer teatral, que é essa ligação, né? Das pessoas que estão... Porque assim, você está dando aula, o que você quer que a pessoa faça? Quer que entenda o que você fale, mas ela não entende o que você fala se ela não se permite abrir, gostar do teu coração, não da matemática, é outra comunicação, não é uma comunicação verbal apenas. Me chama bastante atenção quando a Neuza coloca uma palavra que eu acho que muda tudo, que é experiência. Né? Quando a gente fala de uma sala de aula, ou de uma sala de espetáculo, se não acontecer uma experiência, e a experiência se dá entre o professor e a criança, e a experiência se dá entre a criança e o ator, e o artista, e o músico, e o bailarino, quando a gente não tem a produção desse processo de experiência, fica assim, eu estou dizendo algo para você... E o problema é seu se você não entender. Você escuta aí e acaba. E tem uma linha que nos separa. Para mim, chama muita atenção quando a Neuza usa essa palavra, experiência. Educação, para mim, deveria ser isso. Promover experiências. Assim como nós, artistas, buscamos promover com aqueles que nos assistem, experiências. Essas experiências podem ser transformadoras, né? Você coloca o poder do entendimento na mão da pessoa aqui, não na sua. Você é só provocador. Então você dá para ele, para a criança, uma sensação de eu estou entendendo. Você fala, tá, você tá, estamos juntos. E ela vai falar, então eu entendo. Se eu entendo, eu começo a gostar mais de mim, porque eu tenho uma opinião. Se eu tenho uma opinião, a minha autoestima levanta. Se minha autoestima está alta, eu viro um cidadão. Se eu viro um cidadão, eu resolvo alguma coisa, né? Eu não sou parte de um gado, eu penso. Né? Você falou uma coisa super rica agora. Estamos dizendo que esse aqui está melhor. Dá aquela encostadinha. Acho que tá Não, acho que está melhor. Você viu? Não, é o microfone. Ela falou sobre uma coisa importantíssima, né? E o Marcelo também sobre a experiência. Entendia-se que o professor, quando entrava em sala, no caso da educação infantil, a gente fala em sala de referência, ele estava lá para ensinar. O que é que a educação infantil traz hoje de muito rico, de muito inovador? Hoje não, já há algum tempo, né? Nós entendemos que tanto o ambiente, né, esse espaço, quanto o professor, eles são mediadores. Mediadores dessa interação com o outro e dessa ação sobre o ambiente que foi construído para ele. E a Carla também enaltece esse protagonismo da criança. Então, quando você mostra para essa criança que você está lá para ouvi-la, para observá-la, você está, na verdade, trazendo para ela o palco, né, de todo o cenário ali,
à disposição dela para que ela crie. Ela crie o que for do imediato, com o material, e com os colegas, mas também elaborações sobre aquilo que ela faz. Então, nesse protagonismo, ela acaba trazendo o quê? A construção do próprio currículo. E é esta a grande sacada, né, da educação infantil, que é inspirada também em vários teóricos. A gente pode também citar Reggio Miller, né? Vocês estão falando que vocês já foram lá, tiveram esse privilégio. Então, é essa escola que é deles, que é apropriada por eles e que agem como atores principais. E que tem uma coisa, né, Neuza, que eu acho que é muito interessante, que é uma escola que entende que cada uma das pessoas que está lá é diferente. A partir do momento que a gente entende que são pessoas diferentes, que a gente promove uma experiência, inclusive o que a Carla tem de diferente de mim, eu vou expor aquilo, eu vou viver aquilo que eu tenho de diferente de você e da Carla, e a nossa experiência coletiva vai levar para um outro lugar. Porque eu parto de um princípio que somos diferentes. E eu respeito essa diferença, e essa escuta traz a possibilidade de eu saber dessa diferença e promovo experiências que levem a isso. Que é muito diferente de quando eu entro num lugar e considero, bom, vou passar uma coisa para todo mundo, que todo mundo vai pensar igual ou vai... Não são iguais. Cada um tem uma vivência, uma experiência de vida, uma experiência familiar, enfim, uma experiência social que as difere. Quando a gente não considera tudo isso, é difícil que o mesmo conteúdo, que a mesma coisa, vá bater exatamente para todo mundo do mesmo jeito. E a gente quer que todo mundo tenha a mesma nota, escolha a mesma cor, pinte do mesmo jeito, dentro do mesmo quadradinho. E aí é que começa. Eu fico pensando, o mundo mudou tanto, e a gente fica se questionando. Nós, Catarse, fazemos uma peça que é tudo família, que a história acontece dentro de uma escola. E o tempo todo, esses alunos estão questionando o que está rolando naquela sala de aula. Uma coisa que o professor pediu para que eles realizem, e eles não conseguem realizar aquilo que foi pedido. O tema da peça é família, mas acontece dentro de uma sala de aula, e a gente fica pensando, o quanto a sala de aula se modificou, o quanto ela está acompanhando a modificação do mundo. Não, eu estava pensando aqui, a minha mãe comprou 100 quilos de tomate, eu cortei o dedo para fazer molho de tomate, e hoje eu estava olhando, corta tomate, corta, põe na panelona, da panelona vai pro fogo, a lenha, e ele começa a ferver. Aí eu fiquei olhando e tinha essa história de hoje de educação e arte. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar tô aqui trabalhando, que não louco, não sei, preciso trabalhar, né, aquelas coisas. E aí eu comecei a olhar e falei assim, a teoria toda do tomate tá feita, ela já sabe que se cortar, se fizesse isso. Só que o fogo e aquela junção daquelas panelas e aquela ebulição é sensorial. Ela mexe a panela ali, que você fala assim, não é que ela mexe assim, ela mexe daquele jeito. Então tem uma coisa da educação e cultura para mim que é que nem molho de tomate. Nossa! Olha, cara, que tem hora que o tomate, você sabe exatamente, você toma taiada, você sabe que você vai fazer só que tem hora que ele não sai. Por que ele não sai? Porque tem esse modo de fazer, eu não sei, tem que abrir, tem que entender que a coisa não é tão mecânica, não vai sair sempre o mesmo. Nossa, você fez aqui uma exposição sobre educação infantil maravilhosa, né? Vou deitar no divã, né? Olha só. Né? Sei lá, né? Olha só que interessante. Quando você fala
Você pica o tomate, você coloca no fogo, você sabe que pode sair molho, mas quando você você desnaturaliza uma prática para você é comum, você passa a ter um olhar muito especializado e um olhar da criança. Você acabou você deixa de ser o adulto, né? Você vai se despindo dessas experiências que você tem como adulto e passa a ter um olhar de descoberta da criança. Isso é inovador, isso é criativo. A gente tem que começar a perceber também, e isso é um grande desafio, professor, e acho que para muita gente, de qualquer outra profissão, entender-se como ser criativo no sentido de apegar-se ao novo, do estar pronto para enxergar as coisas de uma forma diferente e de fazer descobertas e não desconsiderar isso, porque outros já descobriram. Isso é um momento seu, e isso se dá, como você havia falado, da interação, da importância da interação, quando você descobre isso e de repente você traz aqui para o grupo e traz essas elaborações, o grupo cresce e aprende junto e traz outras elaborações, como eu acabei de trazer agora. Essa é a importância da interação, que acredito que também ocorra no teatro. O tempo todo, né? Eu acho que essa é a questão, e eu acho que é onde a gente pode se aproximar mais. Nosso processo no teatro, né, é sempre um processo coletivo. Carla, como diretora, pode trazer uma proposta que comigo, como ator, e você, vai surtir, vai resultar num espetáculo, vai resultar num diálogo com a plateia. Se formos eu e outra pessoa, vai resultar num outro processo. Porque a Carla, como diretora, vai olhar para isso, vai entender das nossas particularidades, vai ter um resultado artístico, que é o que a gente chega. E assim, você falou de uma coisa, que a gente conversava sobre isso antes de começar, e que eu acho muito importante nesse processo e nessa discussão que a gente se propõe, que é o quanto nós, enquanto artistas, enquanto a escola está permitindo ou está possibilitando que as pessoas coloquem a sua criatividade para fora. Nós estamos, enquanto escola, produzindo pessoas criativas, estimulando que as pessoas de fato sejam criativas, ou nós estamos querendo prepará-las para uma prova? Eu fico preocupado porque eu vejo, desde a educação infantil, você preparando o ser para o vestibular. Preparando para quê? O que ele vai ser lá na frente? Isso aí é uma discussão bastante importante ser colocada aqui. Na verdade, nós não preparamos ninguém. Eles já são inteiros. Uma etapa da vida de grande desenvolvimento. E eu até deixei escapar uma outra palavra que a Carla falou, que também é muito importante, quando vai se falar de arte como linguagem, que perpassa todos os campos de experiências na educação infantil, é o sensorial. Então, a estética, né, na arte aqui, ele perpassa o sensório, né? Então, os sentidos. Então, o cheiro, né, o tomate, como ele fica diferente quando ele passa pela cocção, a textura, tudo isso é explorado. E ele se torna uma experiência estética quando perpassa o sensorial e cria elaborações que trazem mais uma vez, uma aprendizagem sobre, por exemplo, para os que são professores aqui da educação infantil, que perpassam o campo, por exemplo, das transformações, então, das quantidades, relações, transformações. A gente está falando de corpo, gesto e movimento.
do eu, do outro, do tempo, nossa, da do espera, tempo. uma fase para outra. Super importante. Isso daí é fundamental quando você está criando um espetáculo. Você sabe que naquele momento você faz assim, então se a gente fizesse, não, pera um pouquinho, essa ideia está lá na frente, vamos voltar, vamos ainda ser o que a gente é agora. É muito do momento, assim, a criação, né? Quando você está, espera um pouquinho, vamos fazer agora, improvisa agora, depois do agora, aí você nunca pode avançar as etapas, tem muita... Carla, quando a gente conversava antes, né, eu vou pegando aqueles ganchos, a gente falava de uma coisa que eu acho muito interessante, que você colocou, que depois a Neuza também usou como gancho, que é assim, há um momento do estabelecimento dessa relação, que é o começo do espetáculo, artista e criança, e do começo dessa relação professor e aluno, lá no desenvolver de uma atividade. Como é que a gente cria, abre o canal para que essas coisas aconteçam? Eu fico pensando naquela nossa conversa inicial, nisso que a gente está falando aqui, que a gente só está falando de semelhanças do processo. E por que a gente segue agindo em separado? Eles não gostam da gente. Eles acham que a gente é bagunceira. Eu não sei, eu olho aquelas professoras, eu fiz muito tempo, são quase 30 anos de trabalho com criança. Então eu, às vezes no palco, às vezes levando as atrizes, né, os atores para fazer, e eu olhava as professoras, eu ficava muito ligada nelas. Né? Tinham algumas que era muito legal a forma que elas se relacionavam com as crianças, tinha outras que gritavam, mas assim, eu pedia, pelo amor de Deus, não grita tão alto. E aí eu falava, não, agora eu tenho que ter eu vou pegar aquela professora, eu tinha coisa. Mas isso também foi um tempo, e também não sei o que é levar 40 alunos, descer do ônibus, atravessar uma rua, dar uma comida, eu já vou ficando assim, né? E devolvê-las inteiras, e devolver inteira, ninguém se perdeu, nem quebrou, caiu. Eu tô com elas. Mas às vezes eu olhava e falava assim, como é que eu posso ajudar? Eu tô aqui. Era muito louco, assim, eu tô aqui, eu faço para elas, e aí elas vão embora, a gente não conversa, não tem um desenho, não tem nada, uma conversa depois. Pergunta para mim, criança, o que você achou, qualquer coisa, entra no ônibus, vai embora e volta, eu fico assim, sabe? Eu juro para você que eu quase passo o negócio na boca e levo embora, você fala, estava gostoso, e ele vai embora. Isso, eu juro, um pedido, assim, eu preciso delas para conversar com essas professoras antes, o que a gente vai fazer, qual é o espetáculo, qual é a palavra-chave do espetáculo, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Qual é o movimento que o Capitão Gancho faz quando não sei o que, a pessoa fala, olha, ele fez, ela fica, entendeu? Tem uma coisa que a gente pode ter essa conversa, né? Seria muito rico, muito rico. Na verdade, o que acontece, né, com nós professores é essa necessidade do controle, né, que no teatro vocês flexibilizam, né, de uma tal, vocês improvisam, vocês encarnam o papel de vocês, eu não entendo do teatro, tá? Mas eu entendo. Então, o que, gente, sou eu que estou usando errado, né? Agora a culpa é minha mesmo. Eu tô achando um ângulo. Eu vou ficar parada aqui, ó. Vou ficar parada aqui. Isso. Então, assim, essa improvisação, essas sacadas que vocês têm, né, do teatro, essa interação com o olhar, porque na verdade a interação não se dá apenas pela palavra, mas ela se dá pelo gesto, pelo olhar, pela surpresa. E vocês conseguem estabelecer essa relação com um público muito maior. E todo mundo entra na energia de vocês. Como é que isso se faz? Totalmente técnico isso. Totalmente a gente tem pensado. Que aprender. A gente tem que aprender, pelo amor de Deus. Eu tenho que explicar de uma forma não didática, de uma forma sensorial, de uma forma com humor,
Deus sabe, os anjinhos, eu não sei. Mas eu tenho que chegar e tenho que ter um combinado com essas crianças quando eu entro. Abriu a cortina, eles falam: vou gostar. É esse o tempo. Olha só. É esse o tempo. Mãe, eu quero ir embora. Fiquei. Entendeu? É um tempo assim, é um momento de total. Nós estamos aqui, nós vamos conversar. E não é fofo, não é para ser, não é que não tem uma forma, que nem você estava falando, né? Não tem uma forma, pode cair um tijolo em cima da cabeça, todo mundo dá risada, pronto, pegou. Pode falar, esta é a história que vai deixar todo mundo com muito medo, todo mundo fala, alguma dica, alguma coisa, que isso é uma coisa mesmo, assim, é uma preocupação que eu sempre tive, de ter esse combinado. E se ele não tiver claro, ele vai ficando claro. Ele tem que existir, assim. Que eu acho que é o começo da conversa, né? Que é: oi, tudo bem? Meu nome é Antônia. Você, como você se chama? É uma coisa que eles procuram esse pace, né? É o contrato que a gente tem que estabelecer com as crianças. Isso também acontece, né? Quem aqui trabalha com crianças pequenas, mas que leva tempo, você acabou de falar, né? Vocês dão esse tempo. Então, até que a criança entenda que naquele momento que ela entra na sala de referência e você mostra para ela que o que ela tem a dizer vai ser ouvido, do que ela tem para... as reações delas vão ser compreendidas. É desse tempo que você está falando, né, Carla? Pode falar. Não, é que eu fiquei aqui pensando assim, né? Quando a gente pensa no teatro, a Carla estava falando e eu estava pensando, a gente pensa que tem camadas. E que a gente não tem a expectativa de que a criança ou o adulto vá entender todas as camadas, ou vá absorver, ou vá se permitir entrar em todas aquelas camadas. Mas a gente sabe que tem muitas. E que a Carla pode querer ir até uma, eu posso querer até outra. E a gente cria essas possibilidades de você acessar essas camadas. Eu fico pensando o quanto a educação me dá a possibilidade dessas camadas. O quanto uma atividade que eu vou propor para a criança dê permissão para que ela veja camadas, ou eu só dou, olha, agora você pega esse lápis e desenha uma árvore que tem tronco marrom e a copa verde. Não tem camada. Se eu digo que a árvore vai ser desenhada, eu dou uma canetinha marrom e uma verde, e eu não permito que ela faça o tronco verde e a copa marrom, já não tem camada, só dei uma opção. Mas elas têm que cumprir alguma coisa o que a gente tem que cumprir, agora é tudo do lado delas, é a comunicação. Elas não só têm que entrar na sala de aula, olha só, né? Elas têm que falar do assunto que talvez eles não queiram. Mas tem que falar do assunto? Uai, não sei. Então, isso está mudando. Aí que é a minha questão. Tem que falar do assunto? Está mudando. Ah, que bom. Mudando. Essa coisa da camada, Carla, obrigada primeiro. Eu estou contigo, Deus. Eu sei eu tô o que aqui é no papel uma do advogado professora do diabo, estressada. gente. Eu tô no Eu papel sei do o que advogado do diabo. Mas olha, essa questão da camada me fez lembrar um trabalho que eu fiz de alfabetização, formação em alfabetização, que não é a meta da educação infantil, mas sim uma aproximação dessa criança com o mundo letrado que existe. O mundo da escrita existe para ela. Quando você fala em camadas, elas só são possíveis de serem serem alcançadas à medida que esse professor, essa professora, ela permite essa exploração livre e esse aprofundamento a cada proposta de continuidade. Isso não é um trabalho fácil.
porque ele, no caso, né, o professor, que é o mediador, ele precisa estar atento a cada grupo de alunos e a cada crianças, a gente fala muito em crianças na educação infantil, para entender que passo ele precisa dar a mais para que essa criança aprofunde cada vez mais essas camadas, chegue nessas camadas. Então, sim, é isso mesmo. Né? Assim como no teatro você diz que nem todos vão perceber todas as camadas, na educação infantil também se permite que ela se aproxime à medida que exploram e à medida que passam por novas experiências. E aí eu entro numa outra questão que eu fico dizendo assim, o porquê a gente usa tão pouco da arte, o porquê a gente oferece tão pouco contato da cultura e da arte para as crianças, e aqui eu defendo que todo mundo deva ter acesso, mas aqui o tema da nossa mesa e o tema de trabalho nosso enquanto artistas da Catarse é provocar isso na criança e no jovem. Mas, assim, a gente defende que todo mundo deva ter, mas principalmente na criança que está se desenvolvendo. Existe uma ferramenta, se a gente quiser chamar assim, poderosíssima, que é a arte e a cultura. E a gente entende que a gente deva, todos, inclusive os professores, ter mais acesso a ela e usar mais dessa ferramenta. Porque a gente ela já existe. A música está aí, o teatro está aí, a dança está aí. E quando você fala, vamos construir um repertório de movimento, vamos pensar em construção estética, está tudo na arte. Mas a gente muitas vezes está usando, e aí não só na educação, como no teatro também, a gente fica querendo usar fórmulas prontas, quando na verdade não tem uma fórmula pronta. Existem várias linguagens, várias possibilidades, que a gente tem que ofertar para o artista, para o educador, para a criança, e a partir daí fazer uma construção. Mas a gente usa muito pouco a arte e a cultura, que a gente até falava lá, a gente falou que a gente acredita nisso, né? Não é só porque a gente acredita, porque a gente vê na prática, a gente vê... São 30, quase 28 anos. De fato, tem resultado. Se tem resultado, por que a gente ainda está batendo cabeça e está usando pouco da arte? Porque a gente quer que as crianças saiam falando espanhol, inglês, alemão. Que bom que elas falem espanhol, inglês e alemão, mas tem uma coisa que está antes de falar tudo isso, que está nessa construção, e que a gente quer pular etapa para que ela esteja mais preparada quando, no nosso entendimento, né? E eu posso dizer do meu entendimento aqui, se a gente fizer nessa base da primeira infância, dos 6 primeiros anos de vida da criança, uma base de muitas oportunidades, de experiências, e a arte pode ser muito parceira da educação nesse sentido, ela vai se desenvolver no inglês, no alemão, no francês, na matemática, na física, muito melhor. Com certeza. Eu acho que esse é o nosso desafio. E esse desafio vem num momento muito propício, que é justamente a arte na educação infantil. Ela toma sempre foi, mas agora de uma forma mais entendida, né, dessa forma mais compreendida, como uma linguagem que permite um aprofundamento da criança sobre a sua consciência corporal, consciência da sua cultura, e mais do que isso, uma apropriação, né, dos espaços, das manifestações culturais do seu país e no mundo em que nós vivemos, de outros países, de outras culturas, que aliás é o que compõe a nossa cultura também. Então, qual é o desafio
que eu enxergo aí dessa arte com a educação, é essa aproximação entre educação e cultura. Elas nunca deveriam ter andadas separadas. E eu tenho uma coisa que eu acho assim, elas têm que se complementar. Eu não me coloco, nunca me coloquei em uma posição que eu estou ensinando nenhuma criança. Nunca. Nunca eu dei um recado de nada, nunca eu falei, nunca, nenhum espetáculo meu. Assim, eu não tenho que educar, eu tenho que provocar e que fazer ela sentir o que ela sente quando ela assiste. Óbvio que eu tenho as minhas regras, os meus padrões, as minhas estratégias, e não sou violenta, isso, aquilo, tenho coisas que eu faço, não, isso não, isso sim, porque sim, né, por experiência. Mas assim, nunca, e eu acho que é uma coisa para a arte, é aí que eu me mantenho no meu caminho, eu provoco, eu proporciono momentos, mas eu não ensino. Quem ensina é a educação, entendeu? Aí que dá para ensinar de uma forma, eu não sei, esse nome também me pegou agora. Carla, essa é uma outra questão. Sabe por quê? Olha só como nós estamos nos aproximando, porque a gente não tira do professor a sua função de ensinar, tá? Isso já está estabelecido. Da onde vem a palavra professor? Professor, o que significa? Nossa, tinha que ter combinado com isso antes. Tá? Vamos dar um Google. Não, por favor. Eu queria saber. O que é educação infantil? Inclusive, isso põe em questão a palavra professora na educação infantil e aluno na educação infantil. A gente fala criança. O professor é um mediador. Isso tem se fortalecido muito. Isso é legal. O que nos faz, o que é desafiador hoje? Nós não estamos mais focando em como o professor ensina, mas como a criança aprende. É nisso que vocês têm muito a contribuir. A nos fazer entender como a criança aprende. E aí sim é que eu venho com propostas, com estratégias que mobilizam essa criança a experimentar e aprender. Então tem muito a ver isso que você está falando. A educação infantil virou, né, de cabeça para baixo quando a gente realmente colocou a criança como construtora de um currículo para nos ensinar como ela precisa aprender. E você já faz isso. Isso é protagonismo. Ela não é a protagonista quando ela faz atividades. Então, é por isso que é tão importante a brincadeira e a interação, que são os dois grandes eixos da educação. E mais do que isso, eu acredito, mais não, tanto quanto a ludicidade. A brincadeira está muito mais para o fazer. A ludicidade, ela vem como atitude. Então, o teatro, ele traz, o teatro e a arte, né? Ela traz essa ludicidade sem ser uma brincadeira, necessariamente. Então, você também acertou em cheio quando fez esse questionamento. Só quando você perguntou da professora aí, eu vou procurar. vai ter que cortar essa parte. Não, mas eu já dei um Google aqui. Ai, tá? Graças a Deus. Tá vendo o Google? Olha, aí já entra uma provocação minha, né? Quando a gente tem o Google na vida e a gente continua com as salas de aula igual elas estavam antes de ter o Google, alguma coisa tá errada, gente. Né? Vamos lá, porque criança de 6 anos, de 5 anos, É assim, ó. ela aperta aqui um Google, botão, né? e dá um Google e tem a resposta. E a gente está desconsiderando que isso está na mão dela também, né? Antes de, mesmo que ela não saiba ler ou escrever, ela sabe que apertando aqui e falando, a Siri responde. E a Siri responde, de onde vem a palavra professor? A Siri dá a resposta, né? Bom, professor tem origem no latim, vem de professus, que significa pessoa
que declara em público ou aquele que afirma publicamente. Ou seja, um ator, tá bom? Amém. Tá bom? E Amém. ela deriva do Eu tô me verbo achando. profitare, que significa afirmar, declarar publicamente. Estou me achando. Você vê, tá lá, tá igual. Professa, né? É verdade. E uma coisa que eu queria ainda continuar provocando aqui é assim: quando a gente olha muitas vezes, e é só para que a gente pense, né? Vem melhorando isso, mas ainda as pessoas vão lá no teatro, a educação, e quer saber, bom, o que o meu aluno vai aprender quando vai no teatro? Eu vou dizer para ele, nada. Ele não vai aprender que 2 mais 2 são 4. Eu não tenho esse compromisso. Formação ele não vai. Ele vai ter mas formação, mas exato. informação. Aí a gente fica numa questão que é assim, porque a gente está falando disso o tempo todo, mas eu sempre fico na necessidade de reforçar isso. O simples fato dele estar no teatro, passar por uma experiência, já é aquilo que a gente tem a oferecer quando ele vai no teatro. E a gente pode oferecer experiências as mais diversas, de diferentes temáticas, de diferentes profundidades, em diferentes camadas. A gente não precisa, aliás, cada dia eu tenho gostado menos desta questão do pedagógico, assim, no sentido de e daí, assim, no sentido de que, nossa, precisa dizer isso, aquilo, aquele outro, né? Essa discussão, ela foi bastante forte com a pandemia, quando nós nos vimos em uma situação em que nós tínhamos que garantir aprendizagens, porém não aquelas que garantimos na escola. O pedagógico, ele pertence à escola, né, e à docência. Em casa, essas crianças precisaram continuar aprendendo. E continuaram. Não foram anos perdidos. O grande problema, que não foi problema, foi um desafio, não foi um obstáculo, foi um desafio, foi garantir a intencionalidade pedagógica em casa. E aí nós descobrimos que não era esse bem o caminho. Que as crianças poderiam aprender, mesmo a gente não garantindo a intencionalidade pedagógica, elas aprenderiam coisas diferentes, num espaço diferente. E isso tem sido trazido para a escola, para que nós aproximássemos essa realidade da família, a realidade da escola. Então, por outro lado, a família também passou a perceber que ela poderia complementar essa educação. Então, eu também vejo um caminho na arte mais no sentido do artista, que ele está aí também para complementar essa educação. A linguagem, né, do teatro, ela vem de uma forma lúdica, sendo apropriada por essa criança. É uma situação social, é uma prática social do teatro. E muito antiga, né? Então, a criança, ela está aprendendo muito com essa experiência. Então, qual é o discurso, né, linguístico de um teatro? Qual é a forma de eu interagir com os que estão ao meu lado e com o artista que está à minha frente? Então, isso é uma aprendizagem que passa por uma experiência de prática social e cultural. Então, é nesse sentido que eu entendo essa coisa, o pedagógico. Mas é que o pedagógico pertence à escola mesmo. É por isso que nós temos que nos aproximar, cada um com a sua particularidade. Não dá para nós criarmos como objetivo, né, como expectativa de aprendizagem,
nossas crianças saiam artistas, porém com essa linguagem, aprendam com essa linguagem. E o teatro, ele não tem que se preocupar com o pedagógico, mas com essa aproximação, com a fruição, com o deleite, usando a linguagem de forma lúdica. Essa é a melhor forma da criança aprender. Eu tenho uma coisa que eu acho que é importante, é que, assim, estou achando, tá? Que a criança, ela vê no professor uma pessoa inteira, não uma pessoa que está fazendo o que é outra pessoa, entendeu? Quando você vê um ator bom, você fala assim, caramba, ele não faz o mínimo esforço, ele é ele fala, ele me conquista, eu não consigo tirar o olho dele. Por quê? Aí eu consigo explicar. Esse ator, ele sabe quem ele é, ele sabe o seu limite, ele sabe dele. O professor, sabe quando está meio embaçado? Está um pouquinho assim, fica um pouco fora de foco, porque ele está tentando entrar em algum lugar que, na realidade, no meu ponto de vista, assim, bem, assim, não sei, mas que o bom ator é aquele que sabe, que entendeu ele mesmo, e aí ele começa a contar coisas que vêm dele. Eu tinha um professor que todo dia ele chegava e ele falava, sabe o que é isso? Borboleta com soluço. Todo dia, durante 4 anos. Ele era assim. Eu amava ele. O seu Bruno, eu nunca mais esqueci dele, porque ele tinha borboleta com soluço, ele é isso. E ele puxava, você entende? Ele acreditava naquele negócio. Então, o que eu acho que tem uma conexão bonita, que toda essa forma que a gente se atira no teatro, na arte, na música, na dança, é que a gente tem que ser um pouco presente e único ali, e não o melhor, o maior, não é nada. É uma coisa um pouco um autoconhecimento, que eu acho que o professor tem tanto tempo, é tanta coisa, que ele não tem tempo de cuidar dele. É que nem médico, que eu vou para o hospital, olho os médicos falando, gente, está todo mundo doente, porque está todo mundo parando. Então é isso que eu sinto, assim, que dá vontade de pegar no colo. E você tem razão. Professor, por exemplo, eu, né, tenho mais de 30 anos de formada, e passei pelos mais diversos estágios aí, né, de fundamentação teórica, de práticas, e o professor hoje, ele ainda está buscando, como todo ser humano também, né, qual é o lugar dele nesse palco que é a sala, né, no caso das crianças, sala de referência. A gente não fala sala de aula, né, mas ele tem vários espaços para serem explorados na escola de aprendizagem. Sabe que não é só a sala. E o que é que eu considero um outro desafio? É construir com ele essa identidade nesse mundo em que nós estamos vivendo. E essa construção, ela se faz nessas formações continuadas, porque a escola que o educou não está mais servindo de referência para o que ele faz com as crianças. Então, isso gera uma crise muito grande, e que, quanto mais ele se conhecer, quanto mais ele entrar em contato também com outros profissionais que conseguem, com técnicas, com estratégias, seja por meio do teatro, seja por meio da arte-terapia, seja por meio da formação continuada, identificar-se consigo mesmo nesse processo de expansão de consciência, eu acho que aí sim
a gente consegue chegar nisso que você fala. E como processo para dar aula, não é nada específico. Não, exatamente. E a gente também percebe que os professores que mais avançam são aqueles que são eles mesmos e que estão buscando um caminho personalizado. Então, e acho que, de novo, eu digo, essa contribuição que você traz, falando desse ator que se conhece, que sabe qual é o lugar dele naquela cena, talvez seja algo interessante para trazer numa formação. Eu já estou pensando em algo, né, Alexandra? Lá, tá vendo? Vamos conectar. Olha, conectar. Imagine vocês trazerem esse depoimento, essa experiência, e a gente transpor isso para as nossas formações. Espetacular! Mas eu vou te contar, agora eu vou te contar o trauma. Segura, que é só uma historinha. O Laurence Olivier, um dos maiores atores, né, inglês, aqueles atores shakespearianos, ele fez eu não sei se foi Hamlet, o que foi, ele acabou o espetáculo, as pessoas não paravam de aplaudir. Foi uma coisa absurda a atuação dele. Aí foram até o camarim atrás dele, ele tinha quebrado o camarim inteiro. Ele estava puto. Mas como assim? Como assim você está triste? Olha, os caras estão aplaudindo ainda, você foi maravilhoso. Ele falou assim, eu sei que eu fui maravilhoso, mas eu não sei por quê. Então tudo isso cai para baixo, porque a gente tem tanta técnica, porque a gente também não sabe. A gente não sabe, a gente só sabe que tem que seguir alguma coisa. Porque esse cara que é muito bom, que é maravilhoso, que é não sei o quê, que eu falei que super ator, ele deve chegar em casa e falar, eu não estava bem hoje. Entendeu? Não é ou como eu replico isso agora, né? Como é que eu faço isso agora? Mas eu vou abrir para que as pessoas possam perguntar, mas antes eu queria fazer uma outra provocação, que você falando me chama a atenção para uma coisa que eu tenho ouvido muito, que eu acredito e queria entender de vocês, por quê? Francesco Tonucci, ele fala uma coisa, que sou muito fã dele, e ele fala uma coisa que para mim é fundamental, ele fala assim, para de dar lição para as crianças em casa. Qualquer idade. A vida já oferece muitas oportunidades de aprendizagem. E a gente está tirando as melhores oportunidades de aprendizagem dessas crianças quando a gente está dando para elas levar para casa coisas da escola que a escola tem que resolver no momento que elas estão lá na escola. E a gente tem que permitir que essas crianças aprendam com aquilo que está fora da escola. Nós estamos dando tanta coisa para ela fazer fora da escola, que nós não estamos dando a oportunidade dela aprender, dela viver, dela experimentar aquilo que é de mais essencial, que está no quintal, que está na rua, que está em todos os lugares que estão fora da escola. E a gente está enchendo ela de dever de casa, de lição de casa, dizendo, agora ela vai aprender muito, porque ela não aprendeu aqui. E você falou de uma coisa, né? Que é das outras oportunidades de aprendizado que estão na relação familiar, que estão no teatro, que estão não na obrigação de fazer aquilo, mas nas experiências, na memória, nas vivências. E que com a pandemia a gente, por isso me lembrei de tudo isso, porque você falou quanto a pandemia foi um momento de aprendizado, não aquele que a gente estava na expectativa, mas de um outro aprendizado que talvez a gente esteja tirando do dia a dia das nossas crianças, enquanto ele é necessário, e que a arte o tempo todo fica provocando para esse aprendizado. E outra coisa que vocês falaram aqui, que eu acho que é fundamental, é que assim, estarmos juntos não significa que nós, da arte, vamos ter que ir lá e ensinar, e nem que vocês vão ter que formar artistas. É que a gente tem uma ferramenta, um caminho comum, e que a gente pode partilhar tantas coisas que a gente aprende, a gente absorve com vocês da educação, e vocês da educação podem absorver com a gente. E a gente abre, acho que o nome do festival é porque a gente queria provocar para isso.
Um novo olhar não significa que a gente descobriu nenhum olhar novo, a gente não descobriu nada. Mas a gente quer que as pessoas se deem a oportunidade de ter um novo olhar para as coisas. A gente não sabe qual é esse novo olhar e nem pretendemos dizer qual é. A gente só quer que as possibilidades estejam aí para que a gente tenha outros olhares, não os mesmos sobre as coisas. Perfeito, né? O que eu vou falar depois disso, né? Sobre esses olhares. Desafios também que a educação vem enfrentando. Eu acho que Jundiaí pode ser um exemplo a ser seguido, porque eu fiquei sabendo há pouco tempo, por meio desse trabalho aqui, que nós temos um espaço, né, das crianças aqui. A escola, ela tem que revelar a presença das crianças, mesmo quando elas estão ausentes. E uma das formas de se fazer isso é por meio da arte, da estética. Então, se você entra numa escola e não percebe os fazeres dessas crianças nas paredes, no teto, enfim, no mobiliário, precisamos repensar. E então, em casa também, não é trazer a escola para casa, né? Como você diz, tarefas para casa, porque elas não vão viver a vida que elas têm que viver em casa. Então, acredito que também precisamos garantir que essas crianças vivam outros espaços e experimentem o potencial que esses espaços têm para outras experiências que não da escola. Da escola pertence à escola. Então, é algo que a gente precisa rever também, precisa pensar sobre isso. É uma provocação. É isso. A gente abre, fala, Lelê, a gente repete a sua pergunta. Tá, eu acompanho o trabalho do Leplataju há muitos anos. E aí, eu entendi que existe algo aí que você coloca que é de que tem algo que é da pessoa estar em cena. Mas você também falou agora de na hora que você entra em cena, você pegou, senão não pegou, né? Você sai correndo atrás. E o que mais? Quer dizer, a minha pergunta não existe receita, tá bom? Laurence Olivier chorou lá. Não existe receita, se ele chorou, nós também. Mas o que existe? Porque eu entendo e concordo que existe algo que precisa acontecer dessa experiência e dessa presença, seja ator, seja professor, na relação que você estabelece com a criança. Mas existem pressupostos e existem... Ou, é uma pergunta, né? Existem pressupostos? Existem algumas opções? Existem algumas estratégias? Porque existem hoje em dia muitos grupos, e eu sei que o Leplataju é inclusive responsável por muito desse percurso do teatro para a educação infantil, para educar para as crianças de maneira geral. E aí a minha pergunta é isso: o que tem aí nesse trabalho de vocês que faz com que eu saia do teatro brincando com a frase, ou com o gesto, ou com... Eu só fui adulta por razões óbvias, mas eu só assisti vocês quando eu era adulta, então eu queria que você contasse isso. Existe assim, primeiro tem uma sequência de primeiro o humor, né? Se você está tendo prazer criando, você vai conseguir. Não é nada sério, não é nada pesado e não pode ser dolorido a criação. A criação, ela tem que ser muito respeitada. Então, ela tem umas fases. Por exemplo, eu pego o Chapeuzinho Vermelho. O Chapeuzinho Vermelho, eu li a história, fui para a psicologia, entendi tudo, joguei fora, li tudo e deixei em algum lugar aqui. Primeira menstruação da menina, o medo da mãe, o medo dos pais, o lobo, a tentação, deixei.
Aí volto para a sala. Aí a história, ela tem algum texto, alguma... E você vai montando um roteiro de ação. Chapeuzinho e sua avó estão fazendo bolo na casa. A Chapeuzinho vai levar para a vovozinha. Existem esses roteiros. Ou seja, eu tenho uma não é teoria, como chamam? Eu fui acontecendo nesses tantos anos, de eu falar assim, se eu estiver aqui, não, eu tenho que ir para trás. Depois de eu fazer esse roteiro de ação, eu vou para o palco, em cena. Aí eu começo a brincar, Chapeuzinho e a mãe começam a fazer bolo. Então, ela e a mãe, eu sou o Chapeuzinho, a gente vai improvisando, fazendo de tudo assim. Aí isso ficou engraçado, você deu risada, eu dei risada, vamos deixando, vamos fazer bolo, vamos fazer mímica então, vamos fazer mímica, vamos botar uma música, vai criando, fazer o bolo, de repente você tem uma cena do bolo. A próxima cena é a cena que a mãe fala, não vai, Chapeuzinho, espera, vai, espera, Chapeuzinho, a mãe ficou louca. Não sei se você viu o Chapeuzinho, mas tem aquela briga. Por que isso? Por causa daquele livro lá que a gente leu. Porque é o medo da mãe. E isso sai assim, na brincadeira. Ok, tem todo uma... Aí eu acabo a peça, aí eu recomeço a peça. Eu volto de novo, primeira cena. Aí eu vou jogando um texto mais consistente, vou jogando uma brincadeira. E cada cena tem que ter uma brincadeira, pelo menos entre os atores. Nem que eu tô assim, Chapeuzinho, cuidado, aquele lobo mau. Aí eu tô fazendo assim, eu tô brincando com ele, eu tô fazendo alguma brincadeira com ele. Eu tenho que ter uma brincadeira com essa minha pessoa aqui. Que a gente não pode, a gente tá fazendo uma coisa muito séria, mas ela tem que ser muito prazerosa, porque esse prazer é uma coisa que vai vender. Sabe, comerciante, esse prazer dá uns 10 centavos, aí vamos juntando mais um humor, mais uns 20 centavos, você vai juntando, você vai vender uma coisa, você vai transmitir lá uma coisa mais cheia de camadas, vai, entendeu? Então eu tenho muita... eu esqueci de... Metodologia. Eu fui criando essa metodologia com a vida. Né? Que é minha, que eu faço o que eu sei que dá certo. Por exemplo, com as meninas da Thaís, dos ursos. Companhia dela. Cara, com a companhia delas. Era um livro do Gianni Rodari, que é um italiano. Você não conhece, pega ele, vai lá, casa com ele é maravilhoso. Eu comprei os ele é maravilhoso. Gramática da fantasia. Ele era um anarquista, ainda, né? Ou morreu, não sei. Não morreu? Não sei. Aí não sei, tomara que não. É a mesma coisa, era um livro que aí é uma história inteiro, ele tira toda a ação. O que criança gosta? De fazer, criança não gosta de ficar parada. Então, tudo que é ação, eu vou puxando e eu vou fazendo. E com relação ao que é esse negócio, é essa pergunta. É você se perguntar sempre. Acho que se perguntar o tempo todo, né, cara? Porque não existe. Você pode ter esta coisa, este método, esta coisa, eu vou lá, não sei o que, eu chego, entro no palco, as coisas assim. Não sei porquê. Mas aí você está lá, a tua experiência, você vai olhando. Eu vou pescando. Eu pesco mesmo, fico assim, ó. Até ela olhar para mim de um outro jeito, aí eu pesco aquela. Eu vou pescando, porque é difícil mesmo. É pauleira, não é uma coisa. Mas tem uma... E eu acho que isso, desculpa, mas olhando de fora para mim, é o seu diálogo com a criança, que está lá na plateia. Quando a gente fala de ouvir a criança, às vezes a criança não vai nos dar resposta em palavras, né? Ainda mais a criança pequena. Principalmente ou pequena ou adolescente, que olha, ela vai nos dar uma resposta de uma outra maneira. Mas será que a gente está atento? Então a nossa provocação aqui na Catarse tem sido sempre essa. A gente está atento àquilo que as crianças estão nos dizendo? Porque elas não nos dizem só em palavras, elas nos dizem em gestos, em olhares, em uma série de coisas.
a gente entende que para fazer arte para criança, nós temos que estar atentos a isso. Até porque, a gente falou disso um pouquinho antes de começar, não adianta a gente estar só atento ao que o crítico nos diz, porque o crítico é um adulto que está olhando para o nosso trabalho. A gente tem que estar atento aos sinais que as crianças nos dão, ou a gente está se propondo, neste momento, nós catarses, a ouvi-las e a provocá-las e dizer: o que vocês estão pensando? É engraçado, hoje a gente tem lá o cantinho aqui no festival e eu perguntei para um menino: e aí, você gosta? Por que é importante? Sei lá, perguntei várias coisas. E do que você gosta? Ele falou de acerola. Você perguntou o que ele gosta? Eu perguntei. Ele tinha acabado de assistir um espetáculo veja, né? A expectativa que nós adultos tínhamos era: do que você gosta? Porque ele tinha acabado de ver música e depois ele falou do que ele gosta de música, mas foi óbvio para ele: do que você gosta? De acerola. Ponto. Agora tem uma outra coisa. Eu nunca fiz nenhum espetáculo que para mim no momento não fosse importante fazer. Com o Chapeuzinho, meu filho tinha tanto. Eu estou fazendo um agora que chama Momo, o Senhor do Tempo, que é a idade que ele olha para mim e fala: ai mãe, você vai me levar? Eu estou fazendo essa última história para ele gostar, porque depois eu vou sair da frente dele tanto. Entendeu? Eu tô tentando. Eu tô tentando. E é sobre isso, eu pus na adaptação. É o pai tentando contar a última história para a filha. Porque realmente tem que fazer sentido pra gente quando a gente conta, faz um projeto, quando a gente faz uma história. Esse eu acho que é o É esse o Pergunta. Eu queria saber se você acha que tem diferença de contar uma história para a criança com as outras crianças e o professor, e a criança com o pai dela. Tem o professor na plateia. É um saco, porque o pai dela acha que ela não entende. Ele fica assim: olha filha, ela falou isso. Aí eu falo pra ele assim: deixa eu contar. Eu dou uma rangas, eu dou uma conversada. Quando eu posso, porque às vezes eu sinto que o pai também tá super com saudade de falar isso para o filho, sabe? Porque tem muito. Porque ele tá descobrindo, ele tá. Faz tempo que eles não se encontram ali. A gente tem que ter essa percepção também, sabe? Tem um pai que a gente já sabe, né? O pai que fica assim. Aí tem hora que eu brinco, fui lá, já puxei iPad, já dei para o outro lado, já faz coisa, mas também sabendo que o pai olha e vai, daí você pode, né? Porque tem coisa que não. Mas é mais difícil, mas fica com a criança. Não olha para nenhum adulto. Não olha. Fala, Rosane. Uma pergunta para você, lógico, tudo é relacionado. Pestalozzi, não sei se você conhece também o Pestalozzi, eu estudei muito, então a gente trabalha muito com ele, com as crianças. Ele traz todo esse contexto que você falou da criança, do ensinamento, não de você, professor, sua árvore é verdinha, né? Ele traz todo um conhecimento em relação a esse olhar do ensino para a criança. Eu acho que hoje nós estamos buscando esse tipo de trabalho por conta da pandemia, todo esse processo que as crianças tiveram que ter de aprender ou fazer em casa, né? Eu vi muitas professoras, assisti muitos vídeos de professoras fazendo atividades bem lúdicas, bem dentro da arte, bem com a própria história, né? Porque eu amo contar história e fazer todo esse envolvimento da criança dentro da ludicidade e da arte, né? Então, vocês vendo Pestalozzi e vendo esse mundo de hoje, eu acho que, não sei se você tem uma visão assim também, ele fazia com que a criança entrasse naquilo, e não o professor. Ele jogava aquilo para a criança, para que ela criasse, para que ela fizesse esse trabalho. Então, a minha pergunta é, você tem o Pestalozzi também como esse trabalho, esse processo todo que estamos, como o Marcelo falou, nós temos um novo olhar, né? Nós estamos
buscando tudo isso, né? Para trazer para hoje. Não sei se você conseguiu, né? Rose. Agora saiu, hein? Opa! Rose ou Rosa? Rose. Eu vejo hoje uma busca, aí, ó, já falhou de novo, uma busca por ressignificar teorias, por compreender melhor teóricos que de alguma forma coloquem a criança, e eu vou repetir muito essa palavra, como protagonista, como aquela que pode escolher um currículo. Eu não estou dizendo que, eu não estou tirando a responsabilidade do professor, estou dizendo, porque é ele que proporciona essas situações, esse contexto. Mas, sim, tudo que traz essa concepção de criança, essa concepção de infância e de docência, que coloca um adulto, um par mais experiente, não necessariamente o adulto, como mediador, que traz uma perspectiva de aproximar essa criança também da natureza, que tem tanto a ensinar para essa criança. Você pode ver que existe um movimento muito grande, né? E aí você vai falar de land art, né? Que é aquele trabalho com arte na própria natureza, assim, você tirar do espaço, do meio natural e trazer para outro lugar. Tudo isso, eu não chamaria de releitura, mas de uma memória que passa por uma ressignificação, por uma necessidade que nós estamos vendo, que é revelada pelas próprias crianças. Então, a gente tem visto déficit de atenção de natureza, né? A gente tem visto de jogos como as que a gente tem expostos aqui, com materiais naturais e não plásticos. Eu não vou entrar na questão do plástico. Eu trabalho com formação de professores da educação infantil fundamental e eu sempre trago os especialistas comigo. Se eu vou falar de natureza, eu trago ciências da natureza, mesmo que o assunto não seja fragmentado, porque na educação infantil não é assim. Mas eu sempre trago o olhar do especialista. E ele mesmo me disse esses dias que o plástico já faz parte da natureza, inclusive ele é encontrado em rochas, já em pedras. Mas eu, sem querer aprofundar nisso, o que a gente tem feito é resgatado esse contato com o que é natural, porque ele tem deformidades, né? Ele tem possibilidades, inclusive, de trazer sensações diferentes, da criança compor elaborações com o mesmo objeto, que não estruturado, por exemplo, né, para ser criado de uma outra forma. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que, independente de ser Pestalozzi e todos os outros teóricos aí que a gente tem trazido à tona, e alguns que sobreviveram ao tempo, eu acho que é uma ressignificação, uma questão de ressignificação, de colocá-los em pauta e aproveitar o que eles tinham de importante para essa modernidade. Não sei se a gente pode falar em contemporaneidade, porque contemporâneo é agora e acaba, e daqui a pouco a gente está em outro. Então, não sei se eu fui clara. Deu para entender isso? Não querendo puxar a sardinha, mas é um novo olhar sobre aquilo que já foi visto. Isso, né? Isso. E isso torna inédito. Porque muitas coisas estão aí, mas como a gente se relaciona com elas no hoje, no momento que a gente vive, com esse olhar que a gente tem hoje, com essa vivência que a gente tem hoje. Gente, o papo está ótimo, mas nós estamos chegando no fim, então eu só queria agradecer. Acho que a nossa ideia é sempre provocar. Acho que alguém falou do Abu Janra aqui hoje, a Alexandra falou do Abu Janra.
Eu acho incrível aquele programa porque o Abu Janra o tempo todo dizia que ele estava lá para provocar as pessoas, né? E acho que a gente tem que o tempo todo ser provocado. A ideia que a gente tem é que o tempo todo a gente provoque, para que a gente reflita, para que a gente crie outras oportunidades de vivências, para que a gente crie a oportunidade de novos olhares. A gente está aqui, de novo, repetindo, e acho que a gente da Catarsis quer o tempo todo repetir isso. A gente não tem uma resposta para o que qual é o caminho da arte para a infância e para a juventude. Mas a gente quer que a gente se permita, junto com tantas outras pessoas, com tantos outros colegas, com gente mais experiente que a gente quer que a gente se permita ter novos olhares a partir daquilo que a gente está vivendo, a partir daquilo que a gente quer oferecer, daquilo que a gente quer viver, e que a gente permita que a criança seja escutada, tenha oportunidades, seja protagonista e tenha muitos olhares para o mundo. Que a gente, por favor, não diga que só tem um caminho, que só tem uma oportunidade, que só tem um olhar, que só tem uma coisa lá na frente. Gente, nós não sabemos o que vai ser daqui 20 anos. Nós não conhecemos o que as profissões daqui a 20 anos. Então não adianta a gente querer dizer para essas crianças, para essas pessoas, que é assim ou que é assado. Tem muitas coisas que ainda serão descobertas, tem tantos caminhos que ainda serão construídos, e a gente espera muito que a gente oportunize esses olhares, oportunize esses diálogos. Acho que eu vou agora que vocês possam fazer as considerações finais, mas que a gente poder saiba encerrar. que um país é um país quando tem educação e cultura. Sim. O resto... A gente acredita que a base está aí e que nós da cultura temos que estar nessa base. Precisamos participar deste processo, porque só assim a gente constrói. A criança não é o cidadão do futuro, né? Ela é hoje, ela já é hoje. E a gente precisa entender que ela já é hoje. Não é, eu vou dar oportunidade para que ela seja o futuro do país. Não, ela é o país de hoje, junto com nós adultos. O país de hoje é com ela também. Agora, nós podemos criar e oferecer oportunidades, e a gente da cultura e a gente da educação entende que nós somos essenciais nesse processo e queremos e precisamos fazer parte desse processo. Queremos oportunidades para que a gente possa, estar participando desse processo. Este é um momento que a gente percebe a importância do planejamento do ambiente, que traga reflexões, que traga aprendizagens significativas, e que tudo isso seja promovido de uma forma lúdica, porque aqui se riu muito, se brincou muito, e também de forma a mostrar como o ambiente muda completamente as relações e as experiências. Eu trouxe aqui um monte de colinha. A gente estava doido para tirar aqui, ó, um palitinho, né, cara? Isso, para a gente discutir. Ó. Mas olha só o que aconteceu, não precisou, porque as relações foram tão tensas, foram tão produtivas, que esse material eu posso usar em outro momento, uma proposta em continuidade. Mas nesse momento, a gente valorizou o que a gente construiu hoje juntos. Então, obrigada. E eu vou aprender a usar microfone também. Calma! Gente, muito obrigado para aqueles que estão aqui, para quem assistiu ou vai assistir esse vídeo. Acompanhe a nossa programação. A nossa proposta é sempre que a gente possa discutir. Fala da sua programação. O que A nossa tem programação amanhã? vai até o dia 6. Amanhã a gente tem espetáculo às 11. Que horas? Às 11 da manhã. 11 é uma boa hora para criança. E às 15 horas. 15 você é pega o ótimo. ingresso lá no Simpla e você pode saber detalhes da programação. Qual é o espetáculo? Acessando o nosso site. Não sei o espetáculo Vamos de lá. amanhã de cor. Vamos. Circo de bolso. Tá Maravilhoso. vendo? Os Preciso de meninos cola. conhecemos todos. Maravilhoso. Então, acompanhe a programação. Muito obrigado.
Carla, muito obrigado, Neuza. A gente adorou isso daqui e a gente não usou, mas eu e a Carla, a gente estava doido para botar a mão aqui no pote Tirar um só e pra tirar, a gente quer tirar uma dinheiro. palavra. Dinheiro. Porque, gente, veja, a Neuza falou, né? A gente não usou isso aqui hoje, mas eu acho que a gente usou muito, porque quando a Neuza trouxe ali na mesa, a gente discutia o nosso tema, as discussões de hoje e a preparação que levou para ter isso aqui hoje, né? Ó, Carla, eu e a Carla estamos doidos para ler uma ficha, um desses quadradinhos, Neuza. A Qual gente que é não aquele vai contrário? se Tem controlar se a gente não tirar uma coisinha daqui e ler. Planejar ambientes de aprendizagem. Já fizemos. Está indicado. Esse é um desafio. Esse é o desafio. Ó, distanciamento, olha esse que importante. Distanciamento entre cultura e educação. Isso é um obstáculo. Então, Obstáculo. ó, desafio, obstáculo. Qual E que é o esse, meu? Neuza? Esse aqui, vamos pegar um exemplo parecido. A importância do jogo simbólico que eles fazem, né? Que é a representação daquilo que está na imaginação. Eles fazem isso muito bem e tem muito a nos ensinar. Que é arte como linguagem. A arte como Tá vendo, gente? Tem todas as respostas, mas esse vai Se ficar... alguém quiser saber o segredo, tá tudo Vai aqui. ficar para um próximo encontro, gente. Obrigado, boa noite. E estamos muito felizes e queremos que vocês acompanhem, venham ao SESI e ocupem esse espaço, que está muito legal. Tá muito lindo, gente. Espera Vocês têm que muito vir. que vocês estejam aqui com a gente. Obrigado, boa noite e até a próxima. Obrigada.